Fala, meus amigos, mais uma vez estamos aqui no episódio número 9. Aí, Cleiton, chegamos no número 9 do podcast Engenheiros Anônimos. Galera, hoje é um episódio muito bacana. Vamos falar sobre riscos. Então, o tema do episódio é riscos dentro da nossa sociedade, mas riscos físicos, aqueles da engenharia. E vamos tratar com quem, Cleiton? Estamos aqui com o nosso grande amigo, né? O engenheiro civil Davi Matheus, da Defesa Civil. Gente, não é pra qualquer um isso aqui, hein? O cara da Defesa Civil. E, ó, pra não dizer que o nosso nicho é só aqui, a capital, o cara é lá de Duque de Caxias. Lá de Duque de Caxias. Estamos aqui com ele então, né, Gabriel? É. Davi, vou pedir pra você se apresentar pra essa câmera aqui, que aqui te enquadra. E pode falar um pouco de você, se apresenta aí pra galera e a gente dá sequência aí ao bate-papo. Boa noite, pessoal. Boa noite, telespectadores que estão assistindo a gente aí. Foi um prazer estar aqui, participando desse podcast. Sou engenheiro civil, como você já falou. Sou engenheiro de segurança do trabalho. Trabalho na Defesa Civil em Caxias. Sou professor de engenharia também, na Estácio, né? E foi muito bom receber esse convite. Falei, é dentro da área que a gente atua, não só na capital, como se a gente dá Baixada. E a demanda é muito grande. E a gente vê a necessidade do engenheiro, da capacitação técnica, da qualidade ali, estar presente na sociedade. Como é que a engenharia faz parte da sociedade, né? Isso é bacana. Vou começar aqui rapidinho. Se o Cleiton me permite, eu sou um cara que falo pra caraca. Fique à vontade, Gabriel. Fique à vontade. Então, Davi, uma coisa que a gente vê muito, a Defesa Civil é um órgão em qualquer local dentro do Brasil que merece muito respeito. E a gente parabeniza, inclusive, o trabalho da Defesa Civil, mas a gente sabe que tem muitos percalços para ela percorrer durante esse caminho para ter êxito no trabalho da Defesa Civil. O que você poderia falar para a gente que seria a maior dificuldade lá em Duque de Caxias para esse trabalho? Porque a gente sabe que aqui no Rio a gente pôde ver, dentro do nosso trabalho na prefeitura, que é um trabalho muito árduo, dependendo do lugar, porque a gente está numa cidade muito montanhosa. Uhum. Mas e lá em Caxias, o que você vê que tem algo muito assim, fora da curva, que você fala assim, caraca, isso que a gente faz lá é muito difícil? A gente vai entrar agora numa área meio complexa, né? Deixa eu contar um pouco da história, antes de a gente adentrar nesse ponto, envolvendo também na área da Defesa Civil, como eu entrei nessa região da Defesa Civil, né? Eu moro em Caxias, como vocês sabem, no bairro Amapá. E em nós estamos em 2026, 23, 24, mais ou menos assim. É um dos problemas gravíssimos de Caxias, e por nós sermos Baixada, é a enchente. Então, meu bairro foi totalmente alagado, né? Minha família, no caso dos meus pais, teve enchente, perdeu muitas coisas. Eu nem morava lá. Morava no Jardim Primavera, no centro, mas eu sou nascido e criado no Amapá. E por ter proximidade, né, familiar, na região, aí teve esse problema e eu fui para lá. E foi no mês de janeiro, no mês do meu aniversário. Então passei meu aniversário debaixo d'água ali com aquela população. E eu gosto muito, eu falo que eu trabalho na prefeitura porque eu gosto do social. Eu falo que eu me identifiquei na Defesa Civil porque eu consegui juntar a parte profissional com a parte social, de você ajudar a população. Então, me encontrei na defesa, né? O ponto foi exatamente a dificuldade no meu bairro. E não é só no meu bairro, é no meu município inteiro. Eu falo que é um dos maiores problemas de Caxias, não é nem por questão de problema na gestão, não, é porque nós somos Baixada mesmo. Então, eu falo que é muito importante. Nós temos feito todo um mapeamento, um acompanhamento lá nessa gestão, desde o ano passado aí, do prefeito Netinho, da minha secretária, que eu quero mandar um abraço para ela, que tem nos abraçado lá, tem colocado o corpo técnico na defesa. Isso é importantíssimo, eu falo muito que antigamente a gente politizava muito a defesa. Hoje não. Hoje lá na Defesa Civil de Caxias nós temos 3 engenheiros civis, nós temos engenheiros hidrólogos, nós temos meteorologistas, nós temos geólogos. Então, ou seja, todo um corpo técnico da engenharia, que é o nosso CREA, né? Não só os engenheiros, mas os meteorologistas e os geólogos que compõem, né, essa parte técnica para fazer todo um estudo da cidade. Então, como você falou, Davi, qual você encontra o ponto mais crítico? É
é o alagamento. Acho que é a parte mais a maior dificuldade. A gente vai um pouco mais adentrar depois, quando a gente falar sobre a parte de deslizamento, pessoas que fizeram construções irregulares. A gente vai um pouco mais adentrar sobre isso depois, mas eu acho que o alagamento que é a parte mais difícil. Porque a gente for olhar, a gente não tem um caimento, não tem uma drenagem. A gente podia até fazer, mas o estudo é muito complexo. Aí envolve também orçamento. Então, assim, eu acho que é o ponto mais difícil a gente solucionar, vamos dizer assim, no nosso município, por ser baixada. Não, e você vê que bacana. É um órgão bem técnico. Então, sim, a gente deixa até deixar o parabéns aqui pro... Parabéns nossa coronel Carlinhos. Deixar pro prefeito também. O prefeito, o nosso subsecretário, que hoje eu falo que ele é uma das referências no Estado em defesa civil. Bacana. O Denison, o nome dele é Denison. Ele é uma referência no Estado, era do Corpo Técnico da Defesa Civil estadual, e hoje está lá em Caxias e compõe em Caxias. Engraçado que eu estive lá no Corpo de Bombeiro em São João de Meriti. Aí quando eu cheguei lá, a gente tinha que resolver umas demandas lá, e um dos bombeiros, né, que querendo ou não, a Defesa Civil era vinculado com o Corpo de Bombeiro, aí ele falou assim, rapaz, o Denison tá lá com vocês lá? Rapaz, ele não podia estar lá, é muito conhecimento da Defesa Civil, ele tinha que estar em toda a Defesa Civil do Estado para entregar um pouquinho do conhecimento dele. Então, mandar um abraço por ele, pela minha coronel também. Muito Vai, bacana. Cleito. Sei que você não vai deixar eu falar tudo aqui. Não, se eu deixar o Gabriel, ele vai... Tem várias perguntas aqui. Mas o bacana é que a gente sempre, quando tá nesse bate-papo aqui, a gente prepara aqui uma colinha que a gente diz, né? Então tem umas perguntas aqui interessantes que eu queria te fazer, né? Você começou aí falando já de alagamento, né? E eu queria saber, você lá, como parte do corpo técnico da Defesa Civil de Duque de Caxias, né? Como é que funciona hoje o mapeamento de vocês lá? Como é que funciona toda a estratégia técnica? Como é que funciona a atuação da Defesa Civil nessa parte específica hoje de alagamento? Então, você tocou no ponto de mapeamento, que a gente tem feito isso frequentemente. Não só nos centros, mas também nas comunidades, onde a gente tem um pouco também de dificuldade em relação a isso. Então, o nosso corpo técnico ele tem sempre acompanhado, caminhado mesmo. Ele falou assim, sola de sapato mesmo, caminhado, cada profissional fazendo a vistoria nas suas devidas competências, né? Sim. A engenharia, por exemplo, a gente encontra muito pessoas que passou o asfalto. Então, tem todo aquele trabalho ali de pavimentação, né? Então, você acaba subindo o grade da pista ali, aumentando, e as casas ficam abaixo do nível. Aí vem a chuva, cai. Então, a engenharia vai lá, acompanha, vê como é que tá as condições de estrutura da casa, se tem condições de fazer um reforço, às vezes a gente faz uma intimação, ó, você precisa fazer essa manutenção aqui, porque senão ela pode piorar, ou até mesmo interditar, se não tiver condições, falar assim, ó, você está em risco, a sua vida. Que eu falo que a Defesa Civil, a maior missão da Defesa Civil é a vida. Sim. Né? A vida da sociedade. O principal é esse. Depois vem a parte do imóvel e do meio ambiente, mas a prioridade é a vida. Então, na minha parte da engenharia civil, a gente visa muito as condições do imóvel, se está colocando a vida da pessoa em risco. Mas não só a engenharia. Hoje a Defesa Civil de Caxias tem, por exemplo, a geologia, que vê as condições de deslizamento, né? Pessoal que está morando numa beira de encosta, que isso em Caxias, você falou assim, região montanhosa, Caxias também. Meu amigo do céu. E como é que é essa integração lá? Porque... Entre os órgãos, né? Entre os órgãos. Porque a gente muito... sabe que o mapeamento... Por exemplo, se for fazer um mapeamento dos riscos de toda a cidade... Você não vai ser só a Defesa Civil que vai estar trabalhando. A gente depende de outros órgãos hoje municipais. Lá nós temos exatamente isso. Nós temos um mapeamento lá que foi feito pela nossa gestão lá. Eu falo que eles são muito responsáveis, muito com a qualidade mesmo, prezando pela população, né? Tem lá a junção da Secretaria de Defesa Civil, Meio Ambiente, Assistência Social, Secretaria de Obras, Secretaria de Habitação, porque cada um tem a sua função. A gente vai muito, por exemplo, área de deslizamento. A deslizamento, assim, está fora da norma. A pessoa não podia estar construindo ali. Sim.
igual eu falo assim, tem até uma deficiência do órgão público por ter deixado construir, né? Porém, a pessoa está em risco. Então, a gente vai, chama assistente social vai lá, dá um auxílio, faz um acompanhamento. Porque a prioridade é salvar vidas, né? Exatamente. Então, faz o cadastramento. Então, eu mesmo já cansei de fazer. Eu ir numa vistoria, eu falo que a gente pode ali nivelar o pior ou menos pior. A realidade é essa. O pior e o menos pior. Mas tem situações que não tem como. Eu mesmo me sinto muito ligado a isso e eu não consigo ficar de mãos atadas. Sim. Então eu ligo para minha coronel, chefe, tem condições. A pessoa não pode morar aqui, não tem condição de ela continuar. Vamos precisar. Ela pega, liga para a Secretaria de Ciência Social. A Secretaria Social vai lá na hora, cadastra a pessoa lá no CadÚnico, faz o cadastro bonitinho, aciona a Secretaria de Habitação, porque lá tem algumas casas que às vezes tem disponibilidade de colocar essas pessoas, ou até aluguel social. Sim. Então, existem esses programas e a gestão de Caxias tem abraçado muito esse ponto. Não foi só uma vez, isso comigo, tem os outros profissionais também, e tem atuado. Então, assim, essa junção das secretarias é muito importante. É muito importante. É do meio ambiente, a maioria das vezes também, é onde é que teve incêndio, né? É árvore perto de poste, aí acaba colocando as residências em risco. A Secretaria de Obra, a gente fazendo indicações. Então, essa conversa entre a Secretaria acontece, sim, né? frequentemente. É muito parecido com o Rio de Janeiro, né, Gabriel? Muito frequentemente. E lá no projeto que eu trabalho ainda, que você trabalhou, né? Hoje eu acho assim, vou puxar um pouquinho de sardinha, né, pra cidade, pra capital. A gente tem um centro de operações hoje que é referência na América Latina, né? Que é o COR. E ali você consegue ter a visão da cidade toda. Uhum. É o que o Cleito falou, ali tem a união de todos os órgãos. Todos os órgãos. Mas é interessante saber que a cidade de Caxias, que, se eu não me engano, é o segundo maior colégio eleitoral, né? Sim. Aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, é uma cidade que está caminhando também para um nível de integração muito grande entre os órgãos, né? Isso aí, se eu não me engano, o prefeito lá da cidade lá, na época, se eu não me engano, era o Washington Reis ainda, fez exatamente o Smart Duke, que antigamente era o CISP-BAF, né? Que aí pegava a Polícia Militar, Polícia Civil, hoje o nome é Smart Duke. Exatamente olhando esse centro de operações de vocês, copiando, né, o exemplo que funciona, que realmente funciona. Então ali tem a Defesa Civil, tem representante da Secretaria de Obra, né? Então, as junções de algumas secretarias ali dentro, dos órgãos de segurança também, para poder utilizar essas câmeras para realmente ver as condições, quem precisa, como é que tá, para a gente fazer o serviço, né? No lugar que tiver com problema, né? Então, a gente... A Defesa Civil, vou te falar, cara, eu acho que tem muitas coisas que... Assim, pra gente não ficar só no assunto da Defesa Civil, mas eu sei que vai... Acaba que a gente vai falar muito. Uma coisa, ela vai puxar a outra, né? Mas o assunto da Defesa Civil é um assunto muito... É pertinente demais. Muito bom, muito legal de falar, né? Ainda mais pra gente que é engenheiro, cara. Então... O que acontece, ó? A gente quando... Aí, vamos lá, pedir pra você falar aqui pro nosso pessoal, pra trazer um pouco de Caxias, porque a gente é muito aqui voltado na capital. Você falou dos problemas de alagamento. Lá, quando se tem um problema de alagamento assim muito grande, a atuação da Defesa Civil, ela vai ao local, primeiro, condena o local e tal, que tiver que fazer, mas ela tem algum trabalho posterior, ou hoje ela chega, condena e aí realmente caminha para os outros órgãos? Então, hoje a Defesa Civil, quando ela atua nessa área, ela vem, faz primeiro o atendimento das pessoas, juntamente com nossos agentes lá da Secretaria. Após isso, entra o corpo técnico para avaliar. A gente chama de pós-desastre, né? Depois que o desastre aconteceu, a gente dá o apoio, primeiro, no momento do problema, né? Após isso, vem a engenharia. Engenharia ou o corpo técnico necessário devido ao problema ali. Após isso, a gente designa. Essa aqui é uma função da Secretaria de Obra. A Secretaria de Obra precisa fazer um serviço aqui. Não, isso aqui é um serviço da Secretaria de Habitação porque a pessoa está interditada, não tem condições. Aí encaminha para a assistência social e para a Secretaria de Habitação para dar toda essa assistência, entendeu? Então a gente fala igual aquela, para poder mitigar o problema, só que a gente tem também
a prevenção, né? Mitigação e o pós, o desastre e o pós-desastre. Então, assim, esse pós-desastre, a Defesa Civil também atua. Eu costumo dizer que o maior objetivo da gente como engenheiro é reduzir riscos. Sim. Não é só você chegar e por atuar no problema só. Eu falo que por isso que entra o mapeamento, aquele ponto que você falou. A gente falou um pouco sobre o alagamento, mas não tem só, por exemplo, tem um deslizamento. As pessoas lá que moram em áreas, vou dizer assim, regiões montanhosas, essas regiões mais complicadas, que, por exemplo, faz uma escadaria que não tem fim, e só misericórdia. Eu mesmo esses dias tem uns meses atrás, dava acesso a mais ou menos umas 10 casas, lá no bairro de Jardim Gramacho. E aí eles chamaram a Defesa Civil, né? A gente fez uma interdição porque não tinha como as pessoas passarem mais. E se passasse, corria risco delas acabar deslizando junto com a encosta. Então nós fizemos um ofício, a engenharia fez um ofício juntamente com a geologia, encaminhou para a Secretaria de Obra. Se não me engano, um mês, no máximo, a Secretaria de Obra foi lá, fez a contenção, foi lá e fez a inauguração do espaço. Então isso daí isso é numa hora do problema, né? Mas agora tu falou assim, também tem a mitigação para evitar o risco. Isso. É onde é que a gente entra com o mapeamento. Então, quando a gente vai visitar os bairros, os lugares de risco, a gente faz lá todo o mapeamento, a gente chama de indicação, né? Faz indicação para as secretarias, para exatamente reduzir. Falou assim, vamos fazer isso aqui. Aí a gente nivela, né, o ISMA, R4, R3, R2, né? Para nivelar os riscos das regiões e encaminha para as secretarias responsáveis. Ele falou um negócio lá no início ele falou que uma das coisas que ele se identificou com a Defesa Civil é da parte social, né? Sim. Que do pessoal se apaixonou pela Defesa Civil pela parte social. Eu hoje trabalho aqui na Prefeitura do Rio, num projeto chamado Casa Carioca, e toda vez que começa a chover aqui no Rio de Janeiro, a minha mente já vai lá nessas pessoas do projeto que a gente trabalha. Como é quando começa a chover lá em Caxias? Como é a tua preocupação com essas pessoas que moram nesses locais? Passa isso na sua cabeça também? Sim, passa. E eu falo muito, que a Coronel fala que eu me identifiquei demais com a defesa. Porque, assim, nós temos uma escala, né? Então, a Defesa Civil com os agentes, ela funciona 24 horas e o corpo técnico da engenharia de sobreaviso. Aconteceu qualquer coisa... Por exemplo, agora mesmo, se acontecer alguma coisa, é o meu sobreaviso. Tem que sair lá e resolver. E eu vou por amor, realmente. Sim. Realmente eu vou lá por gostar. E eu consegui saber que a minha profissão, que eu estudo e me mantenho, recebo meu salário, mantenho a minha casa, eu também consigo ajudar. Bacana. Né? Então, assim, isso mexe muito comigo, muito mesmo. E eu vou falar... Eu imagino sair da Defesa Civil nem tão cedo. Não, aqui, vou passar um pouquinho. A gente tá falando de Defesa Civil, mas falando agora de modo geral da cidade lá de Caxias, hoje existe algo que vem trazer o reconhecimento dessas áreas informais, porque as áreas montanhosas, como a gente está falando, são áreas informais. Para uma área formal e vir um projeto, como o Cleito falou, de algo que venha melhorar a infraestrutura desse local, justamente para reduzir riscos. Hoje acredito que sim, porque a gente tem alguns investimentos federais, né, vindo. Sim. Lá em Caxias tem acontecido muito obra de contenção, muito. Agora o prefeito está nesse projeto aí de 0 rua sem drenagem, falta tudo, não ficou nenhuma, graças a Deus, porque eu mesmo pisava em lama. Né? Mas graças a Deus hoje a cidade está praticamente aí mais de 90% toda asfaltada, né? Com sua drenagem. Aí, sobre os problemas, vou falar primeiro pela Defesa Civil. Hoje nós temos um estudo hoje em atividade para poder fazer engenharia social. O que é essa engenharia social? Através do nosso subsecretário e a coronel, a secretária, a gente faz as vistorias, faz as visitas técnicas e olha, poxa, isso aqui eu poderia fazer um reforço estrutural, às vezes fazer uma manutenção que vai evitar que futuramente isso aqui ocorra um desastre, um colapso, alguma coisa. Ou até contenções, pequenas obras, né?
Então, nós identificamos esse projeto hoje lá em Recife. Estamos programados para esse mês de abril, a princípio está agendado, para nós irmos lá copiar, vou dizer assim, né? Porque o que entender, né? O projeto, entender como é que o projeto... É bom se copia mesmo. O que é bom se copia, né? Entender como é que o projeto funciona, porque tem toda uma burocracia, né? Parte jurídica, orçamentária. Então, a gente tem que entender ali como é que é, com o apoio do nosso prefeito. O prefeito abraçou mesmo, o corpo técnico da Defesa Civil vai lá para trazer esse projeto para Caxias. E como é que esse projeto funciona? Ele tem um limite de orçamento. Vamos chutar um valor aqui aproximado aqui, 80 mil. Nós temos 80 mil por unidade, um exemplo. Não, então essa casa aqui, poxa, se eu fizesse um reforço, essa casa aqui ia diminuir as rachaduras, não ia ter risco de colapso, né? Porque o que eu encontro hoje muito, quando a gente vai visitar as casas, tem mesmo pessoas que não têm condições. Elas acham que a Defesa Civil vai vir e vai fazer a manutenção da casa delas. E você fica muito sentido com isso, porque essa não é a intenção da Defesa Civil. A Defesa Civil não é para isso. A Defesa Civil é para proteger a vida deles. Então, assim, é uma área privada. Então, a pessoa tinha que fazer. Nós temos um artigo lá no município, que a gente chama de artigo 140, né? Que é a lei municipal, que todo proprietário, inquilino, deve fazer a manutenção do seu imóvel. Mas as pessoas não têm condições. Hoje mesmo, dia de hoje mesmo, de manhã, fui num bairro Nova Campinas, lá no 3º distrito, uma comunidade, Caxias, e uma senhora falou assim, poxa, engenheiro, eu recebo lua. E a casa dela tem mais de 30 anos, então não tem nem estrutura. É aqueles tijolos Nossa Senhora. Tijolos amarrados, né? Não tem estrutura nenhuma. Aí diz ela que passou anos atrás, bateu um carro e abriu uma rachadura lá. Só botaram o tijolo de novo no lugar, mas abalou na estrutura, que foi bem na junção da amarração. Então não tá assim, abrindo não é nem uma rachadura, mas é uma fissura já. Né? Então assim, e agora o que eu faço? Eu não tenho condições de fazer. Então acho que esse projeto ele vai vir muito para poder ajudar esses tipos de pessoas que realmente não têm condições de cuidar do seu imóvel e ter tua vida ali, manter a sua vida, manter o seu lar, manter o seu teto. Né? Então assim, eu vejo esse projeto aí para explodir em Caxias. A gente vê muita casa com vício construtivo, né? Muita. Infiltração. Igual eu falo lá, a gente só num baixado. Então, obviamente, a água não vem só de cima, ele vem também a infiltração por baixo. É bom você falar isso mesmo, então, para as pessoas entenderem o porquê de baixada. Porque se nós estamos abaixo do nível do mar. Então, assim, lá em Caxias, lá, se você for escavar aí 30 centímetros, tem rio que você encontra água. A água já tá aparecendo já laminando para cima, tem aquela mina. Então, assim, as pessoas não muitas das vezes não procuram um responsável técnico, um profissional para fazer. Então, ou seja, a pessoa só pensa na impermeabilização do teto, mas também tem na fundação, né? Para exatamente não fazer esse empuxo e minar a água, né? Exatamente. Aí tem algumas pessoas que eu acho até engraçado, que a gente vai, às vezes, tem umas sérias, realmente, que precisam de uma avaliação de um engenheiro, que a pessoa não tem condições, mas tem outra que é muito engraçado, tá fazendo desprendimento do reboco, da pintura, às vezes do revestimento. É por causa da infiltração, a pessoa já nem fica desesperada. E agora, o que eu faço? Achando que... porque não tem conhecimento técnico. Não tem conhecimento correto, entendeu? Aí o que a gente estava conversando sobre a importância, né, do responsável técnico. Exatamente passar essas informações, ter capacitação técnica para poder ajudar a população. Não, mas a gente que trabalha no órgão público. Já dá para entrar no outro tema, né? Quando ele falou. Fala aí. Não, pode entrar no tema. Não, fala aí. Não, a gente tem um tema sobre isso, né? A gente escreveu aqui sobre essa responsabilidade técnica, né? Que muitas pessoas que podem estar nos ouvindo agora, apesar da gente focar, né, nos engenheiros, mas tem pessoas que nos acompanham que entram lá para saber sobre engenharia. Sim, Gabriel? Sim, que são estudantes e técnicos e pessoas que não são da área também, que têm acompanhado e têm comentado com a gente. Então, deixa aí para quem está nos ouvindo a importância de quem for construir, né? Tem que ter um responsável técnico, né? Porque
sem a responsabilidade técnica, as pessoas querem construir de qualquer forma e acham que podem construir. Existe a diferença daqueles que não têm condições de contratar e às vezes fazem, né? E aquele que quer baratear. E aquele que quer a facilidade e não quer contratar um responsável técnico. Eu costumo falar que às vezes a pessoa quer olhar na parte financeira e o barato acaba saindo caro. Caríssimo. Cara, seria melhor ter contratado ali o engenheiro ali, sênior, né? A gente fala, tem um sênior ali para poder acompanhar dele ali, fazer um projeto, fazer um projeto estrutural da casa ali, tudo direitinho, planejado. Que eu falo que a engenharia é para isso, né? Sim. Economia, projeto, planejamento, redução de custo. Não é só a pessoa acha que o engenheiro ele tá ali para não cobrar caro, vamos dizer assim. Mas não, ele tá ali para estudar exatamente para te dar economia. Para essas patologias exatamente não acontecer futuramente, que vai pesar no seu bolso e dependendo da patologia, pior do que se você tivesse contratado um engenheiro. Né? Então, assim, é tantos problemas que acontecem, por exemplo, frequentemente a gente encontrar problema de recalque. Nossa, isso é demais. Pelo amor de Deus. Sim. Porque a pessoa não quer pagar uma sondagem, não quer fazer um projeto estrutural, querendo economizar. Sim. Não, isso. Aí a economia vai, assim... Só fazer um adendo aqui baixo, rapidinho, né? só pra galera que tá vendo a gente, o recalque, ele vai acontecer independente se você tá fazendo uma área com declive, se você está fazendo numa área montanhosa ou uma área plana. Vai acontecer de qualquer jeito. Vai acontecer, se não tiver o conhecimento do solo. Exatamente. Então, assim, Isso é um dos problemas. estudar. E outra, e a gente for olhar, aquele problema invisível, né? Que é lá na fundação, lá, que não tá exposto aqui. Você nem tá vendo. Quando quando ele vai acontecer o problema, meu irmão, já foi embora a tua estrutura, já cisalhou a tua estrutura, já rachou a sua casa que você vai ter que refazer de novo. Então, assim, isso tudo por falta de um planejamento, falta de um projeto, porque não contratou um profissional. Então, assim, é o que eu falo. O profissional, o engenheiro, profissional responsável, ele não é caro. Se você for olhar, isso é mais barato do que o problema que isso vai te trazer depois, sem ele. O problema é ficar mais caro. Ficar mais caro, entendeu? Exatamente. Então, assim, você tendo ali um acompanhamento técnico de um profissional ali, poxa, Ô, Davi, vale muito mais a pena. Te perguntar uma outra coisa que eu acho que a galera iria querer saber. Vou fazer uma comparação aqui que você falou, por exemplo, a Defesa Civil antigamente estava dentro do Corpo de Bombeiros. A galera sabe como é que, ou tem ideia, como é que funciona um fluxo de um corpo de bombeiro. Então, tem um problema, alguém ligou, acende o alerta lá nos bombeiros, eles se preparam lá, dependendo do tipo de problema que for, vai sair de um jeito e vai levar equipamentos para aquele tipo de trabalho. Hoje, o fluxo dentro da Defesa Civil, como que ele funciona? Por exemplo, aqui no Rio, a gente sabe que muitas coisas, a gente tem o telefone da Defesa Civil, mas a gente tem muitos também pelo 1746, que é o famoso 1746, ficou conhecido no Brasil todo, porque ele tem um atendimento para todas as áreas da cidade, entendeu? Então, e todos os aspectos que você necessita de atendimento de um órgão público. Hoje, como é que funciona? Epa, calma aí. O microfone deu ruim aqui. Mas quem sabe faz ao vivo. Hoje, como é que funciona esse fluxo dentro da Defesa Civil? Liga lá pro telefone da Defesa Civil ou tem um outro tipo de atendimento que a população pode ter, independente de algum órgão identificar algum problema que tenha que se passar para a Defesa Civil. Quer dizer, tem umas solicitações processuais, né? Tanto de um órgão para a defesa, às vezes de uma defensoria, atender o Ministério Público, a gente atende muito isso lá. Mas hoje nós temos o 0800, que é o telefone, 199. A Defesa Civil de Caxias tem um WhatsApp, que não tinha essa gestão agora do Coronel. Nós temos um WhatsApp e tem um site que já é da prefeitura inteira, chamado Colab. Esse Colab também a gente consegue. No Colab é igual você, 1746. Você consegue acionar todos os órgãos ali de solicitação à população. Seja iluminação, ambiental, obra, o que for. O Colab, como também a Defesa Civil, você consegue
acessar a gente também. Então, nós ampliamos esse acesso, essa gestão da Coronel ampliou esse acesso da sociedade à defesa, esse contato deles com a proximidade deles com a defesa, né? Então, a gente facilitou WhatsApp, telefone, Instagram, o Collab. É bacana. Tem No várias final, formas. no final, você faz uma propaganda para cada Defesa Civil de Caxias, tá? Com Porque eu digo assim, a propaganda é algo bom para poder, não, sim. para o pessoal O que entender é que a bom defesa está do tem que ser lado. mostrado o que tá fazendo, né? É. Tem que ser mostrado. Igual eu tava conversando com o meu sobrinho mais cedo, a gente comentou, por exemplo, hoje nós temos sirenes. Hoje, porque quando você aciona uma previsão de chuva, por exemplo, igual aconteceu, né? Essa chuvarada agora, nós temos uma sirene funcionando, com manutenção, entendeu? Para a população que tem áreas de risco que foi mapeada com maiores riscos, tem uma sirene lá, tem os pluviômetros também na cidade. Importantíssimo. Importantíssimo. Então, todos eles atualizados lá no município, estão buscando mais. Então, assim, essa gestão da Defesa Civil tá dando aula. Tá dando aula. Tanto é que nós fomos chamados para poder fazer o plano de verão do Estado. Bacana. Legal. A nossa legal. Defesa Civil foi uma das, né? Que nós não fomos aonde? Foram 2 ou 3 chamadas, né? A nossa Defesa Civil de Caxias foi chamada para poder ajudar a fazer esse planejamento do Estado. Então, assim, tá em evidência. Agora, fazer um trabalho bem feito, né? Quer falar alguma coisa, Cleito? Não, pode falar. A gente vai abordar todas as áreas do Davi Matheus. Sim. Você também é inspetor do CREA, exemplo da gente. Conta aí como é que foi essa entrada sua como inspetor e o que você tem de expectativa para poder estar seguindo e estar fazendo como inspetor do CREA. Então, eu falo que assim, tudo vem de acordo com as demandas, né? Vem de acontecendo. É muito amigo pedindo, pô, Davi, me ajuda nisso, Davi, me ajuda naquilo, Davi, resolve isso aqui para mim, Davi, me ajuda nisso. E eles não têm essa proximidade, né? Não tinham. Vou falar que não tinham. Então, isso foi desde da primeira eleição dessa atual gestão, né? Do nosso presidente Miguel. Eles vêm, por eu ter acesso, ajudei na eleição passada deles também lá em Caxias, junto com o Ed, com a Micaela, o Dutra também, né? Então, como eu tenho acesso a eles, né? Então, eu pegava lá e falava, resolvia. Pegava, pô, resolvia. Pegava, pô, resolvia. Eu falei, rapaz, eu vou entrar, vou fazer parte do conselho, porque você vai adentrar e vai ajudar mais ainda, né? Sim. As pessoas, se eu falo assim, a parte social tá na veia, né? Tá na veia. Então, eu conversei com o Dutra, tinha chegado a conversar com o Dutra na época. Ele, cara, vambora, estão precisando, quem quer trabalhar? Porque as pessoas verem o inspetor do jeito errado, né? Eles dizem como inspetor só como fiscal. O cara que apunia ali, verdade, tá errado. E não vê o inspetor com a pessoa com ajuda. Poxa, qual é o teu problema? O que você tá precisando? Tô precisando disso. Então vem cá, vou te ajudar, vamos aqui. Às vezes é uma dúvida. Sim. Né? Às vezes tem uns problemas que o conselho sofre, né? Poxa, não tá assim. Mas não é porque o conselho tá errado, é porque a pessoa que não tem informação, né? Não vai buscar, tem essa dificuldade. Então a gente faz esse elo com o profissional, do conselho com o profissional. Né? Então, assim, eu gostei, eu tô pouco tempo, né? Diferente de vocês, tem um mês só, mas tô gostando muito. Tivemos já reunião lá com um secretário lá da cidade, com o prefeito. Bacana. Lá de Caxias, que vai estar reunindo. Já tivemos a primeira reunião, se eu não me engano, foi no início do ano, foi no final do ano, não lembro muito bem agora, mas tivemos lá uma palestra do CREA explicando até sobre o novo sistema, né, do CREA lá, tirar novos RT que mudou, sobre os atestados, sobre o CAT, foi muito bom, muito bom. Nós tivemos lá também na Reduc, com profissionais de engenharia de segurança do trabalho, até o Cosme teve lá. Poxa, o pessoal gostou muito, teve 15 profissionais de engenharia de segurança do trabalho lá, explicando, se aproximando ali, tirando as dúvidas. Porque, assim, eu falo que quando as pessoas se aproximam e vê que o problema deles é solucionado, ele fica feliz e ele vê que também não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Então é aquela dúvida que ele vai tirando ali e o conselho vai ajudando, os inspetores vai acompanhando, vai aproximando do profissional e vai crescendo.
O Cosme é um spoiler aí de um próximo podcast nosso, que já tá aí agendado. Ó, Cláudio, eu vou estar aqui. Bom. Então, assim, eu vou falar um negócio pra você. Eu acho que isso foi tão bom, a questão do conselho, porque traz uma proximidade muito grande para os engenheiros de Caxias, porque o conselho ele tá aí para poder ajudar os engenheiros, ele está em prol dos engenheiros e não contra. E a gente vê que nessa última gestão ele cada vez mais se aproxima dos traz engenheiros. O engenheiro para perto. Não? Exatamente. Isso é uma coisa que o Cleito também sente, a gente aí sente, vê que a galera também tem sempre falado, poxa, a gente tem acesso ao CREA. Para você ter uma ideia, isso tá crescendo, as pessoas estão me pedindo para ser inspetoras. Pô, cara, bacana. Tô te falando sério. Não só amigos de grupos que formamos juntos, engenheiros que aí tem do Rio, tem de alguns lugares do município, como pessoas de Caxias, professor de outras secretarias, Davi. Como é que eu faço, cara? Pô, queria ser inspetor também. Porque você vai se aproximando e, além disso, eu falo que assim, quando a gente se junta, né, é o network. Exatamente. É muito valioso. Você aprende, você... às vezes conhecimento que você não tinha de outros profissionais igual a você vai colhendo, vai aprendendo e você cresce, né? Cresce. Então, um exemplo de um network onde a gente pôde conhecer você melhor, apesar que a gente teve uma reunião antes, mas foi lá no CREA aqui, que por sinal, deu aula. Os engenheiros anônimos, parabenizam o presidente Miguel por trazer o CREA aqui, né, Cleito? Exatamente. Porque a gente foi... Estamos aguardando o próximo. Se pudesse ser os dois no mesmo ano... ser um no início do primeiro semestre, outro no segundo semestre, ia ser legal. Mas foi muito bom. Muito bom, né? Muito bom se você viu as pessoas que estavam palestrando, ensinando, conhecendo outras pessoas, tendo acessos. Eu falo que network não tem valor. Exatamente. Não tem valor. Né? Querendo ou não, uma hora, ou você vai ter acesso do network, ou você vai aprender alguma coisa com o network. E assim, isso só traz crescimento. Você não sai perdendo nunca. Nunca. Você nunca sai perdendo. Conexões são importantes. Vai, Cleito. Tá aí, tá na colinha. Eu tô na colinha. Apesar que a gente vai falando, vai aparecendo um monte de coisa, mas é porque a colinha tá tão legal, as perguntas. Mas, Davi, a gente tá falando agora que você é inspetor do CREA, falamos sobre a Defesa Civil, né? Eu vou deixar o Gabriel, que tem um outro assunto que a gente sabe que você também e você já falou aqui, né? Que é professor, né, Gabriel? Sim. E depois o Gabriel vai estar nessa assunto, mas eu queria que tu deixasse um recado ou falasse algo para quem está nos assistindo, pode olhar para aquela câmera ali, e dizer o seguinte, os futuros engenheiros, e principalmente os futuros engenheiros lá de Caxias. Se tu podia deixar um recado para eles aí. Quero dizer para vocês que, além de ser uma área muito valorizada, né, mesmo que anos atrás tenha decaído, né, muita engenharia, hoje ela está em ascensão absurdamente. Eu falo que o engenheiro, ele ainda mais, eu vou defender a nossa área civil. Né? Com todo respeito, a engenharia mãe, com todo respeito às outras engenharias. A original. Desculpa os outros profissionais do nosso conselho aí do CREA, mas a engenharia civil é a nossa engenharia mãe. Exatamente. Eu falo que ela que move o Brasil, que é a construção civil. Né? Não adianta, ela que mexe com toda a parte financeira, ela que contrata os maiores números de funcionários, né? Trabalhadores do nosso país, né? Então, assim, a engenharia ela é extraordinária, cara. Você aprende... É igual você passar o seguinte, você planejar, projetar e construir. É tipo um nascimento, né? É igual uma mãe. A mãe não tem uma parte aí do ato ali, gera, e depois a pessoa nasce. A engenharia, ela passa por isso, né? Você planeja, aí depois você projeta o que você planejou e depois você constrói. Então, você vê aquilo que você planejou pronto, que você planejou, você projetou, isso não tem preço, cara. Não tem. E hoje eu tô aprendendo muito como professor, né? Falo que a gente aprende sempre. Isso me motivou a ser professor. Foi no período da faculdade. Isso você que está estudando engenharia hoje, igual eu falei agora, né? Planejar,
projetar e construir. Então, assim, isso é tudo na vida. Hoje, se eu tô dando aula, é porque eu fui monitor. Isso, para você ser monitor, é no período da faculdade. E eu fiz isso porque eu tinha um planejamento, eu tinha um projeto na minha cabeça. Hoje eu sempre quis estudar na COP. Então, para mim estudar na COP, tinha uns critérios. Um desses critérios era ser pelo menos 1 ano de monitor. Então, assim, eu já pensei no meu período da faculdade. Não esperei me informar para pensar o que eu queria, né? Foi no período da faculdade. Então, na faculdade ali eu fui monitor, me identifiquei, gostei. Foi muito engraçado que você tem aula, tem vários professores de matérias, da mesma matéria tem vários professores, né? Então, cada um tem a sua metodologia de ensino. Então, você pegava professores diferentes, você entendeu, explicar que com o outro professor que você não teve aula com ele. Então, isso me motivou, me fez crescer ainda mais. Então, assim, eu falo muito isso. Eu levei no CRE aqui, uma aluna lá da Estácio, onde eu dou aula, e ela assim, caraca, Davi, eu fiquei quieta só colhendo e aprendendo. Eu falei, porque você está exatamente nessa etapa. Você tem que agora absorver a informação, aprender, abrir as suas ideias e pô, você ter uma meta. Se você não tiver uma meta, para onde é que você vai? Se o engenheiro, igual a gente está falando da importância do profissional, né? Se você não tem um projeto, para onde é que você vai saber para onde você vai, para onde é que você vai começar? Então, assim, esse papo aí de você estar estudando é muito importante, muito importante. O leque da engenharia é muito grande. Sim. Então, você tem que decidir ali, são 5 anos estudando ali para você decidir o que você quer, para onde você vai, qual é a linha de que você vai seguir. Não, você vê que importante. Bate com que... Eu até postei essa semana lá no history do meu Instagram, que uma coisa que o Diego Ribas, o jogador que era do Flamengo, ele falando que você tem que estar sempre nas mesas de reuniões. Sim. Independente se você não vai falar nada. Você tá ali só para ouvir. Então foi o caso dela. Ela como estudante, ela falou foi assim, lá... Ela mandou assim para mim, na próxima eu vou chegar como um leão. Aí. Eu falei, é isso aí. Então ela tá ali só colhendo informações, porque às vezes naquele momento, realmente, o momento que ela tem ali é de aprender. Sim. Então ela tá ali no meio de pessoas que, pô, o CREA aqui foi um sucesso e né, quase, se eu não me engano, é próximo de 6 mil pessoas de diferentes tipos, diferentes áreas da engenharia. Não só profissionais, como também empresários. Empresários, pessoas importantes de órgãos públicos. Isso. Né? Então ela tava ali no meio, além de ela, pô, engrandecer o estudo que ela tá tendo, a profissão que ela futuramente será, ela estava no meio de uma galera que pode enriquecer ela, tanto na maneira educacional como profissional. Na verdade, assim, na área profissional. Davi? É Davi? Mas tu pode chamar Matheus, não. Porque a gente porque Matheus é um nome muito... Não, é porque tá chegando... Eu falo que você tá chegando já a proximidade e intimidade, né? Porque as pessoas são mais chegadas a mim, me chamam de Matheus, porque meu pai também é Davi. Aí, pra não confundir... Então vamos chamar de Matheus. Vamos chamar de Matheus. Foi sem querer, tá vendo? Matheus. Esse é o nome do meu filho. Aí, ele não vai esquecer. Eu não esqueço mais. Não vai esquecer. Você falou no início da questão de ser apaixonado pelo setor público, de ver que o setor público era aquela vocação que você tinha. Nós aqui, a gente também adora essa área pública, mas o que você, como engenheiro da Defesa Civil, cara experiente na área pública, você acha que a pessoa tem que ter como, não digo um dom, mas o traquejo que ela tem que ter ali para poder começar a trabalhar isso, no caso do engenheiro, na área pública? Porque a gente fala muito aqui entre a gente que você tem normas, a engenharia tem procedimentos a serem seguidos, mas o que sempre tem que prevalecer, na minha opinião, é o bom senso. É bom senso. Falar isso aí. Então, a gente sabe que a gente vai chegar em algumas situações e vai ver assim, pô, aquilo ali tá errado. Mas qual é o bom senso? É o que você falou. Pô, a pessoa não tinha condições, ela vai fazer o quê? Eu vou te falar um fato que aconteceu comigo. Eu fui fazer uma vistoria. A senhora... Tinha acontecido uma patologia na casa dela. Ela assim, filho, eu tenho umas pessoas que, vamos ser sinceros aqui,
que mentem, né? Quer tirar Sim. proveito. Sim. Com Algumas certeza. pessoas querem tirar proveito. Mas, sei lá, eu acho que quando você tem um sentimento público, eu pelo menos, eu tenho isso. Eu não consigo. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, ela me pediu, tirou uma dúvida. Falou assim, eu só tenho dinheiro do material. Só que, assim, o meu pedreiro, com todo respeito aos pedreiros, mas o meu pedreiro... Polêmica? Não, eu gosto de polêmica, não preciso de problema, não. Seu Zezinho, Igual seu Zezinho da Clube. o pedreiro, ele não sabe o que fazer. Eu falei, caramba. Eu falei, você faz o seguinte, sinceramente, eu falo que até minha coronel sabe disso. Eu dei o meu número pra ela. Eu falei assim, você vai me ligar, uma senhorinha. Você vai me ligar, eu vou dar todas as coordenadas pra ele, pra não te ajudar. Porque eu sei que eu sei o lugar onde a pessoa mora, o estado da casa, a gente tem um padrão, se a gente vai visitar, você vê, cara, não tem condições nenhuma. Pessoa De habitabilidade, né? Tipo assim, se não me engano, ela tinha pegado um empréstimo, um negócio assim, que ela recebia aposentadoria. Um negócio, tinha pegado um dinheiro pra poder fazer aquilo ali. E deixar o cara fazer errado ainda? E deixar o cara fazer errado. Eu ajudei gratuitamente, não cobrei nada. Mas assim, a importância de você ter quem sabe o que tá fazendo. Igual você imagina, a pessoa pegou um dinheiro que ela não tinha para poder cuidar do imóvel dela e fazer errado. Então assim, eu me sinto muito comovido com isso, eu não consigo. Então onde a gente puder ajudar, eu falo que a minha coronel uma vez falou assim para mim, Davi, não deixa eu te usar não, porque você é muito bonzinho. Então a pessoa tenta se aproveitar de você. Eu falei, chefe, é complicado, porque você sente, realmente tem pessoas que querem se aproveitar. Sim. Tem pessoas ali que viu que o outro foi beneficiado, que o outro precisava. Não, quero ser beneficiado também, para me ganhar casa popular. Tem pessoas que querem tirar proveito sem precisar. E tem outras não, que realmente precisam, entendeu? E elas acabam sendo, entre aspas, né, marginalizadas. Sim, por causa das pessoas com de má intenção. Entendeu? Então, assim, é complicado. E outra, não é só no privado, não. Foi uma vez, uma casa desabou. A casa do fundo, uma vila, lá no fundo desabou. E ela estava numa cota maior do que as dos vizinhos, na parte posterior do imóvel ali. Então, ou seja, ela desabou parcialmente. Se ela desabasse total, ia afetar as outras duas casas. Isso foi numa madrugada. Estava igual hoje, estava no meu sobreaviso. E foi eu lá. Partiu de madrugada. Foi lá, tal, fizemos uma interdição. Fui lá, liguei, falei, ô chefe, tem condições de... Eles não têm condições de derrubar isso aqui, não. Porque se deixar colapsar naturalmente, vai afetar ali. Vai ter que fazer o desabamento ali manual. Nem com máquina tinha como entrar. Não tinha, que era uma vila pequena. Falou, Davi, o que a gente faz? Vai ter que chamar a Secretaria de Obra. A família não tem dinheiro, não. Tem que chamar a assistente social para eles darem lá, fazer o procedimento deles, para na parte social, para o órgão público atuar por segurança dos moradores ao redor. Tá bom. Aí eu chamei, solicitei, fiz todos os encaminhamentos, fiz todo o procedimento de fazer. Nós fazemos um laudo, né? Para encaminhar para as secretarias. Aí daqui a pouco me ligam de manhã. Ô, Davi, falei, a gente não vai meter a mão aqui sem você aqui não, filho. Você que vai... você que vai se virar, você que inventou aqui. Eu falei, não, os pedreiros... Aí já eram os pedreiros da área pública, que foi cedido. Sim. Mas não tinha um profissional acompanhando eles. Eles não falaram, é você que vai acompanhar. E vai dar as coordenadas. E outra, não era uma coisa de você só pegar e jogar no chão. Porque se a pessoa faz isso, ia afetar os outros. Então, ou seja, imagina se não tem conhecimento. Não vai sair. A casa que já desabou, já tinha acontecido já o desastre ali, e ainda afetar os outros ainda. Então, assim, o profissional, a gente volta àquele ponto. A importância de um profissional. Um profissional, cara, fala assim, ele tem um olhar ali mais analítico, né? Mais profundo ali do que com todo respeito às experiências. Lógico que tem uns pedreiros que têm experiências absurdas, mas o profissional
Ele sabe aonde chegar, sabe como fazer. Por isso a importância de um órgão técnico. Sim. Né? Aí a gente vai entrar na área pública, né? Aquele negócio de pessoa que não tem competência nenhuma e tá exercendo a função sem estar qualificada. É complicado. É complicado. É diferente. Como é que você falou, mano, naquela hora? Que eu falei do pedreiro? Polêmica. Polêmica. A polêmica. A gente gosta. A polêmica é complicada. A gente tem uns podcasts antigos aí que tiveram algumas polêmicas. A gente gosta de trazer polêmica pra cá. Ganhamos alguns haters. Gosta. Sério? Tem lá algumas coisas que comentaram lá no YouTube. Não tem problema, a opinião tá aí, liberdade de expressão. Cada um fala o que quer, entendeu? Não pode ofender. Não, mas pode falar o que achar melhor sem ofender. Eu falo assim, eu sou novo, eu tenho 30 anos, mas eu tenho 10 anos de vida pública. 10 anos na área pública. Eu trabalhei na Secretaria de Obra, trabalhei na Secretaria de Habitação e trabalhei na Secretaria de Defesa Civil. 10 anos. Então, assim, tem experiência, tem capacitação técnica. Sou engenheiro civil e segurança do trabalho e sou técnico de edificações, que eu terminei o técnico primeiro. Também. Também terminei o técnico primeiro. Então, assim, eu gosto de falar de polêmica. Todo respeito ao pedreiro, né? Todo respeito. Teve uma vez, tempo atrás, que a pessoa, por ser próxima a mim, né, não querer me ensinar como que eu ia fazer, como eu ia fazer a gestão da obra. Eu fico olhando assim, eu falei, rapaz, com todo respeito e sinceridade, mas, rapaz... Cuidado com a frase que você vai falar agora, hein? Não, porque esse aí foi não é? Quando você fala com todo respeito, é que você não vai ter respeito. Não, eu quero falar, não. Esse foi o caminho que nós levamos pra polêmica. Eu vou falar do senhor, eu sou evangélico, né? Teve um pastor... Você? Eu sou evangélico, sou evangélico. Aí teve um pastor que ele falou assim, meu filho, você tem que... ele pregando. Ele falou assim, você tem que ser educado com todos. E tem que ouvir todos. Só que você também tem que ser sábio. Você tem que andar com um bolso bom e um bolso furado. Um bolso bom... Aí você tá escutando a pessoa, você tá vendo... É uma coisa boa, experiência e tal. Você bota ali no bolso bom ali, as coisas que tá bom. Tá no bolso ruim, tá... Tu vê que o negócio tá meio estranho. Tá indo pros caminhos meio tortuosos. Você não trata mal ninguém, não. Escuta ali, beleza. Bota ali no bolso. Posta no bolso furado. Vai ficar ali mesmo onde é que você escutou. E vida que segue pra frente. Né? E é isso. Porque, assim, você tá falando da vida pública, realmente... O cara que vai trabalhar tem que ter uma sensibilidade. Tem que ter. Vai trabalhar Tem que ter carisma, tem que ter carisma. Tem que ter paciência. Gostar. O cara tem que gostar. Tem que gostar. Eu falo, porque você escuta cada coisa. Sim. Meu Deus. Essa semana, eu passei por cada uma. Foi muito engraçado. Teve uma senhora lá que veio por meio político. Então, essas pessoas que vêm... fulano mandou vir falar. Ciclano mandou vir falar. Cara... eu falo assim, a minha chefe fala muito isso. Gente, a gente tá todo mundo igual. Não tem essa distinção. É todo mundo igual. Aí uma senhora chegou e falou, não, que fulano, que é uma autoridade, que não vou citar, mas é uma autoridade legítima, uma autoridade, e mandou vir procurar. Nossa, a gente vai entender aqui e tal. E dei as coordenadas pra ela. Falei, olha... Fizemos uma intimação, que a casa dela estava mesmo com problema. Dei toda a intimação, documentação para ela toda direitinho. Aí, falei, deixa eu coordenar para ela. Qual é o procedimento? Se agora, assim que a gente fez a vistoria, só precisa ir na Defesa Civil, solicitar uma cópia autenticada. Porque nós fazemos o nosso sistema é pelo PRODEC, que é um sistema estadual. Então, tem lá uma solicitação, tem que imprimir a via, a pessoa tem que assinar que fez o requerimento. Tudo bonitinho, procedimento normal. E outra, a gente trabalha rápido, não emenda, não. A pessoa foi lá, falou assim, 5, 10 dias, tá pronto o teu laudo. Relatório fotográfico, informando as patologias, o que foi relatado, o que foi observado lá. Beleza. Aí eu falei, olha, a senhora vai, solicita a cópia autenticada, depois que a senhora solicitar a cópia autenticada, a senhora espera o prazo, ou então, se estiver pronto ontem, a gente vai ligar, para poder a senhora pegar o documento. Porque, em off, né? A pessoa queria pegar um laudo para punir a Caixa, porque a casa estava financiada. Então, assim, o correto seria a pessoa fazer o quê? Chamar um responsável técnico, fazer a perícia ali e seguir os procedimentos judicial.
Ah, não, tudo bem, ela tem um direito dela. Chamou a Defesa Civil, nós temos que fazer a vistoria. Olha, chegou lá no dia seguinte, não, que ele falou que eu ia pegar o laudo hoje. Sempre ou ele falou ou falaram. Falaram o quê? Aí a gente tava tava numa agenda externa, né? Fazendo outro atendimento, e ela foi lá. Aí ela, eu vou falar com a coronel. Eu quero falar com a coronel. Aí ele falou o nome da chefe lá, Kaline. Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí ela, graças a Deus a gente não anda sozinho, né? Tem ali sempre o agente, o estagiário. Eu falei, meu Deus, a senhora me pediu ajuda. Falei, meu filho, me ajuda, porque é minha casa. Eu falei, não, senhora, a gente vai te ajudar, tal, tudo certo. Aí cheguei lá, faz um negócio desse, falei, Jesus, gente. Isso me lembrou uma, Gabriel. A gente no projeto, aí trocou os... Não lembra? Trocou os engenheiros de gestão. Aí uma vez... Foi contigo, não foi, Luiz? Acho que foi com o Luiz. O Luiz tá ali nos acompanhando. Dá nome aos bois pra aí gente polemizar, pô. Você mesmo que tá vendo aí. Eu sei que você sabe que é você. Aí a gente trocou os engenheiros residentes do projeto e a pessoa falou que tratou tudo comigo, né? E começou a baixar o sarrafo. Não, porque ele falou que não sei o que ele falou que ele Peraí. A pessoa não falou assim, o Cleiton falou. Cleiton. Aquele gordinho... Quando eu era gordo, né? Era assim. Não, pra você ver. Tinha que depreciar o cara, pô. Ele falou, Aí começou. As pessoas faziam assim. Aí o morador, é o que você falou, a gente que trabalha no órgão público, a gente tem que ter acessibilidade, a gente tentar entender. Sim. Aí foi até com o Luiz mesmo, eu lembrei. Aí o Luiz deixou ela falar e ela desceu o sarrafo. E o engenheiro residente era eu. Só que o caso da situação, ele já estava ciente. Aí ele falou assim, tá bom, senhora, então tá bom. Ouviu, mal paciência, escutou todo o problema, não sei o quê. Só que ele já tinha escutado a minha versão, que era a versão correta. Aí no final, para finalizar o assunto, falou, vamos fazer o seguinte, eu conheço ele. Ele é meu parceiro. Calma que eu vou ligar aqui para ele. Aí ligou. Lembra disso, Luiz? Quem, Luiz, te ligou? Aí ligou. Aí botou o assunto. Aí ela falou. Falei, senhora, mas eu falei isso para a senhora? Aí eu comecei a puxar a memória dela do que eu tinha falado. Aí, não foi, Luiz? Do nada ela mudou. Aí lembrou... Isso acontece. Lembrou a conversa. Aí eu falei... Aí foi o que você falou. E eu usei outros nomes de pessoas que estavam com a gente, que também estava comigo. Aí foi puxando a memória. Aí o Luiz foi lá depois, no in-off, a gente falou assim, caraca, Luiz, tá vendo como é que é? Se a gente não tem uma prova, se a gente não tem uma pessoa... E se a gente não tem esse jogo de... Porque quando ele me ligou, a vontade era de falar um monte de besteira. Com todo respeito. Falou mal. A vontade era polemizar, né? Com todo respeito, mas aí a gente com aquele jeito, ele com o jeito dele, começou a conduzir a conversa. Isso aconteceu comigo também uma vez. Uma senhora, eu já tinha feito lá. Uma vez não, várias. Não, mas disso assim, de você já ter feito a pessoa mentir. Mas era uma senhorinha. Só que assim, eu falei, Jesus, eu fui lá 2 vezes. Esse negócio de querer pegar benefício, né? Eu fui lá 2 vezes. Aí chegou a pessoa, chega na Defesa Civil, não estava. Não, que nunca foram lá. Nossa. Mas a senhora tá aqui. Porque tem um sistema, o PRODEC tem um sistema lá. A senhora tá aqui. Não, mentira, nunca foram. Davi, você foi? Já fui. A senhora, Aí essa mandou a foto. Eu já fui aí já. Não, a senhora tá falando que você nunca foi, não. Aí eu, Aí eu volto lá de novo. Com toda a paciência do mundo. Ô, senhora, oi. Aqui, eu já fui, já. Não é porque a senhora falou lá. Não, porque eu perdi. Aí depois... Eu falei, senhora, então como é que a senhora falou que não foi? Porque a senhora falou, eu perdi o documento, porque a Secretaria já de Habitação tinha ido lá solicitar essa documentação de interdição para ver o programa que a pessoa ia ser beneficiada. A pessoa perdeu. Aí falou que nunca foi. O que custa falar? Perdi. Então, você tem que ter paciência. É nessas horas que a gente acabou de falar. Que tem que gostar. Tem que gostar. Trabalhar no poder público estressado, tem que gostar. Não pessoa não é qualquer um que trabalha, tem que gostar. Igual, por exemplo, como também tem pessoas... Uma tampa de vaso que a gente faz
leis habitacionais. A moradora falou, não, vamos colocar a tampa do vaso. Eu falei, mas senhora, a gente colocou assim e tal. E a gente não faz o relatório. Relatório fotográfico. Aí eu cheguei na frente dela, abri, mas aqui, senhora. Não, isso já aconteceu algumas vezes. Mas também tem uns bons também. Sim. Tem um hack, um bolinho, um suco. Sim. A gente é bem recebido. Os meus estagiários falam assim, pô, eu gosto de fazer vistoria com o Davi. O Davi sempre tem lanche. Vou contar uma história aqui também, só para lembrar. O projeto, hoje o Cleiton ainda trabalha nesse projeto, eu hoje estou em outra secretaria. Do Casa Carioca. Então, uma vez, o Casa Carioca, né, você entra lá primeiro para fazer um levantamento técnico de quais as demandas de requalificação aquela casa pode vir a ter e se o projeto abrange essas demandas. Aí eu cheguei isso foi no Caracol, comunidade aqui do Complexo da Penha. Então, lá no Pico, você chega na casa de uma pessoa, aí, se a casa tiver sido condenada pela Defesa Civil, não tem o que a gente fazer, a gente não consegue requalificar. Então, a pessoa tem que procurar outros programas habitacionais para poder resolver a situação dela. Quando a gente chegou lá aí estava eu e os técnicos, nós chegamos na casa de uma moradora, você olha, você dá aquela visão, pô, eu não sou engenheiro da Defesa Civil, mas eu sou engenheiro civil. Então você olha assim um pouquinho algumas coisas, fala assim, pô, já tem lá. Tu já faz, a Defesa Civil já passou aqui. Já passou, estranho, pô. Uma casa dentro de um complexo da Penha, que é um complexo antigo, conhecido, a Defesa Civil aqui do Rio não é algo novo. Mas entra aí, é o que você falou. Aí você começa a conversar, porque a gente vira um pouco psicólogo, assistente social, um pouco, né? A pessoa que chora, meu Deus do céu. Teve uma que a estagiária falou assim, Davi, dá vontade até de chorar. Aí eu conversei com ela, só cheguei e perguntei assim, você vai olhando a casa, enquanto os técnicos vão lá, faz o levantamento, tá fazendo desenho e tal. A assistente social pegou, começou a conversar com ela as questões sociais, aí saiu. Logo depois que saiu, eu cheguei pra ela assim, senhora, deixa eu perguntar um negócio pra senhora. Vem cá, a Defesa Civil já passou na sua casa? Não. Aí eu falei, tem certeza? Tem certeza? Não, Defesa Civil não veio na minha casa. Que isso, Defesa Civil? Aí eu falei assim, beleza. Aí você insiste ainda. Mas a senhora não recebeu nenhum laudo alguma vez? Não, meu filho, eu recebi laudo não, minha casa está ótima. Não, mas eu não tô falando nada da sua casa. Só queria saber se a senhora recebeu laudo. Você já viu, já acusou o golpe. Aí, beleza. Aí, daqui a pouco, vem cá, aquele quartinho ali nos fundos é da senhora? Não, aquilo ali é meu não. É do meu ex-marido, que ele mora lá, a gente dividiu a casa aqui, quando a gente começou a brigar e separou, e ele mora lá. Aí eu, então eu vou lá dar uma olhadinha também. Bato lá, aí vem o cara. Oi, pois não? Eu falei, não, projeto aqui e tal. Seu nome tá na listagem, vai receber o projeto. Posso entrar aqui na sua casa? Aí entrei. Aí nisso eu perguntei, vem cá, a Defesa Civil já veio na sua casa? Já. Aí Gabriel, calma aí. Isso é porque ele era brigado com ela, Gabriel. Isso, Mas é isso mesmo. Ela depois explicou. Aí já. Aí eu falei, mas veio só aqui nesse pedacinho, porque isso aqui é uma casa, isso parece que vocês fizeram agora. Não, eu me separei dela há pouco tempo, isso. Aí ele mandou com todo respeito, blá, blá, blá. Aí eu escutei, né? Aquele negócio que você escuta, calma e tal. Aí ele, mas foi interditado, eu tenho laudo. Inclusive eu quero ir atrás de projetos sociais e tal. Eu, você tem um laudo? Eu vou achar aqui. Procurou um laudo antigo, cara, uns 10 anos atrás. Ou até mais, se eu não me engano. Aí não deu, né? Eu falei, pô, senhora, sua casa está interditada. Pô, aí ela foi no ele não tinha que se meter nisso aqui. Aí começou o problema. Causou intriga do casal, Gabriel. Gabriel. Intriga do casal. E o pior, eles eram pais de um menino que trabalhava na obra. Ou seja, a gente escutou a obra inteira, uns 2 anos dele falando, pô, minha mãe quer que reforme a casa dela, que requalifique a casa dela. Porque as pessoas, eu falo que as pessoas têm uma visão errada da Defesa Civil. Acho que a Defesa Civil vai vir, vai tirar ela da casa. É igual eu falei, senhora, a de hoje, lá de Nova Campinas, que tá falando mais cedo. Não, mas e aí agora, o que acontece? Eu falei, não, senhora, a gente não tem o poder, a autoridade jurídica dentro da lei de falar, não, sai da sua casa, que sua casa tá interditada ou tá intimada. Não tem. Nós aconselhamos, nós orientamos,
nós falamos, gente, ó, é isso, 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 isso. Não é nem questão de se proteger, não. É proteger a vida da pessoa. Sim. Por isso que já falar, defesa civil, defender a sociedade. Eles não acham que a defesa civil, porque tem documentação, eu não vou perder minha casa, que eu vou perder isso. E não olha como a defesa civil como amiga, né? Vamos dizer, poxa, não, eu tenho ali um órgão ali que é próximo ali que vai me proteger. Né? Se eu estiver em risco, ela vai me falar. A população tem que entender que é o que você falou. Ele tá ali ao seu lado. É igual a gente fala do próprio CREA. O CREA tá ao lado do exercício da profissão do engenheiro. Isso aí. Então é a mesma coisa. A Defesa Civil tá ali para defender a vida daquele cidadão. Isso aí. E aí, Cleiton? O que você quer falar aí? Bora. Pode dar sequência. Então, Matheus, vou falar Matheus. Você é professor. Você leciona alguma disciplina de mapeamento de riscos, alguma coisa do tipo? Não. Estou vou fazer 1 ano e meio agora, do aula de cálculo, aquelas matérias básicas, né? Pesquisa operacional, computação. Me diz uma coisa, curiosidade, algum aluno seu tem o sonho de sair dali para a Defesa Civil? Tem um, já falou. Porque viram eu postando, né, começando a aparecer, falou assim, pô, Davi, caraca, eu gostei. Porque teve um aluno meu, foi semestre passado, ou foi no primeiro, que eu fui uma vistoria na casa da família dele. Então, e aí a mãe vai ter aquela proximidade, né? Pô, aluno e tal. Então ela vê, poxa, a pessoa gostou da área, porque vê que era de patologia, engenheiro civil. Né? Engenheiro civil. Então, assim, eles gostaram, tem né? Um gostou. Não, mas até porque saldo positivo, podia não ser nenhum, nenhum. Eu falei, e são vários engenheiros que eu dou naquele primeiros períodos, né? Até o 4º período. É o ciclo básico, né? Todos os engenheiros. Aí tem engenheiro civil. Todas as engenharias, né? Aí eu, lógico, eu vou. Sardinha pra civil. Puxa sardinha. Claro. Né, pô? Aí são os que mais se aproximam, né? Porque vê o professor ali como realmente uma inspiração. E outra, você tá falando do Defesa Civil do Rio, eu lembrei do meu professor. Eu falo que foi meu pai, né? Tem meu pai hoje é um advogado, não é da minha área. Eu falo que dentro da faculdade, meu pai foi esse cara, chamado Orlando Sodré. Ele é engenheiro concursado da Defesa Civil do Rio. Foi tudo legal. Então é engraçado que ele é professor, é engenheiro civil e é engenheiro da Defesa Civil. Então vem que eu segui a linha, da mesma linhagem. Porque ele foi meu orientador no TCC, ele foi meu orientador no projeto científico que eu fiz e ele foi meu orientador na monitoria. Então, assim, dentro do período ali da faculdade, e um segredo, hein? Cola com o teu professor que você quer exemplo, você estudante aí, ó. Segredo, senha. Pega a senha. Cola com o professor que você se espelha nele, né? Isso é muito importante. Eu tô lembrando na época do Orlando, que eu estudava na Veiga, eu ia pro doutorado dele na UF com ele, que eu andava pra cima e pra baixo, porque o meu projeto científico foi sobre a diferença da norma da Eurocode e a norma da BNT. Então, a Eurocode era em alemão. O livro da Eurocode que eu tinha era em alemão. E, irmão, penei para poder falar sobre isso. Aí eu atuei dentro da diferença dentro da área da pavimentação, que era onde eu estava atuando, na Secretaria de Obra na época. Então, assim, eu colei, fui para cima e para baixo. Ele dava aula na Veiga, ele fazia doutorado na UF, ele era coordenador, não sei se ele é hoje ainda, coordenador da Celso Lisboa, ali acho que quase chegando no MEI ali, né? Engenheiro novo, se não me engano. Engenheiro por ali, 24 de maio, Eu ia pra lá com ele, eu ia na Defesa Civil da Prefeitura do Rio ali em Vila Isabel. Isso. Então, assim, eu passava o dia na faculdade. Então, assim, querendo ou não, olha a linha, como é que ela vem. Sim. Você vem espelhando. E eu tô aqui hoje. Então, assim, pega a senha de novo, cola com o professor que você se espelha. Matheus, foi importante você falar isso aí. Você falou que ele é engenheiro civil? Engenheiro civil da Prefeitura do Rio, Defesa Defesa Civil. Professor e é coordenador de faculdade. Bacana. Bem a tua linhagem, né? Exatamente, a minha linhagem, exatamente isso. Como é que tu faz hoje, Matheus? Como é que o Matheus faz hoje para equilibrar tudo isso?
Todo mundo pergunta isso. O Davi. Com todo respeito. O Matheus. Falar Matheus, né? Que o Davi é o teu pai. É para teu pai, né? É. O Matheus, professor. O Matheus trabalha no órgão público. E o Matheus em casa. Como é que tu consegue equilibrar isso aí? Então, eu falo que a gente tem um pedacinho para... Tudo tem o seu tempo, como é que tá em Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo. Né? Então, meu período de manhã, né? No dia a dia é defesa civil, foco total. Dou aula à noite. Sou baterista da igreja. Tem isso. Então, à noite, o domingo não tem nem conversa, né? O domingo é do Senhor. Isso aí não tem nem discussão. É o foco na igreja. Ainda tem a inspetoria, né? A gente consegue ali gerenciar ali o tempo durante o dia ali com a defesa civil. Esse ano vai ser pior ainda, né? O ano da eleição. Então, assim, mas a gente consegue conciliar ali dentro do município, a gente dentro do órgão, né? Então dá pra gente conciliar ali uma reunião ou outra ali. A gente tem uma flexibilidade e tal pra gente poder caminhar, pra poder atuar dentro da área. Eu falo que, assim, é até importante porque eu tô crescendo como engenheiro civil. Sim. Eu crescendo como engenheiro civil, eu estou crescendo dentro do órgão. Né? A posição do órgão também. Por exemplo, hoje eu tô aqui no podcast falando da defesa civil. Né? Eu igual falo assim, exaltando, porque não é só porque eu trabalho, mas realmente eles estão fazendo um trabalho sério e em benefício da população lá de Caxias. Tem que ser exaltado. Entendeu? Em algumas situações então, tem assim, que ser. Tem as suas vantagens também, né? E eu dou aula também à noite. Então a gente vai mexicando ali, dá aula 1, 2 vezes na semana. Quarta-feira no dia de culto. E tem a inspetoria também, ó. É que eu tô falando. A inspetoria a gente faz aquele intercalado ali com o trabalho, né? Vou fazer uma outra pergunta. É. Tá associado à Bank? Tô, com certeza. E outra, além de eu estar associado à Bank, eu ainda encaminhei 3 engenheiros civis lá por eles associados. E encaminha seus alunos para a Bank Júnior. Já que tu falou da Bank, fala naquela câmera ali, que de repente tem alguém escutando, não conhece a Bank ainda. Gente, ó, Associação Brasileira de Engenheiros Civis, aqui do Rio de Janeiro, tá? É sobre a presidência do nosso amigo Cláudio Dutra, que também é secretário de habitação aqui do município. Então, a gente tá bem de presidente, né? A Bank. Traz trabalhos de palestras, integração entre os engenheiros, inclusive conexões, porque teve a Conabank do ano passado. Esse ano vai ter de novo. E para quem está assistindo... não consegui. Vai, aparece. Muito bom, muito bom. Para quem está assistindo, a gente, dia 16, né? Se eu não me engano, de abril, vamos ter uma palestra sobre orçamento, não só para obras privadas, para obras públicas também. Com a engenheira Ana Tavares. Né? Com a engenheira Ana Tavares. É uma parceiraça da Bank. Então, ela topou o desafio. A gente chegou, Ana, tem como fazer? Ela topou o desafio. E vai estar lá com a gente no dia 16 de abril, na Estácio do Maracanã, a princípio. Legal. Mas se mudar alguma coisa, é só a galera olhar o Instagram da Bank_RJ, tá? Matheus, deixa eu te fazer uma... Agora a gente tá chegando pro final, né? Já tá quase 9 horas. A gente, como ela deu 20 minutinhos ali pra gente. Sim, tem um tempinho aqui. Ela ainda não fez, ela não fez o sinal pra gente de corta, então a gente tem acaba, tem que vai longe. Mais 20 minutinhos, voa, né? Engraçado que no papo futebol às vezes demora, né? Quando você tá perdendo, até passa rápido. Quando você tá ganhando, futebol, Gabriel, demora. Eu não posso entrar nesse assunto. Daqui a pouco o meu Mengão tá jogando daqui a pouco aí. Então, na verdade, daqui a pouco, vamos lá. A gente caminhando agora para o final, primeiro eu queria deixar assim um parabéns para você pelo trabalho da Defesa Civil, ao prefeito Netinho Reis, que trouxe um órgão técnico, trouxe pessoas técnicas para um órgão técnico, que tem que ser técnico, não só na Defesa Civil, quanto em outros órgãos. Sim, de outros órgãos. Então, nosso engenheiro secretarista são também. Eu acho isso uma virtude. Quando a gente tem um prefeito, eu ia falar assim, quando a gente tem um político, que não deixa de ser político, mas quando a gente tem um prefeito, um chefe do executivo, que ele olha pelo profissional, pelo técnico,
E não só para o lado político, a gente vê que aquele município, ou estado, ou ente federativo, o que for, tende a caminhar para a melhoria, de fato, dos cidadãos, né? Trazer a melhoria. Então, assim, eu acho que até todos aqui dos Engenheiros Anônimos, a gente parabeniza toda a Defesa Civil, todos os seus colegas. E, assim, cara, você tá aqui, bem-vindo. Acho que a gente vai ter outros podcasts. Muito provavelmente. Viu que ela entrou aqui, tá vendo? Já tá dando sinal pra gente. Já tá dando sinal já. E a gente tá aí, disposto ao que precisar, a gente, para trazer melhoria para a engenharia, para a população, a gente tá contigo, tá com a população, tá com a engenharia. Então, conte com a gente, tá? Eu acabei falando antes, mas o Cleiton quer falar aqui. Também, já que você entrou nesses agradecimentos, eu vou entrar nos agradecimentos também. Então, eu queria te agradecer, Matheus, por você Eu que agradeço. ter essa disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, esse bate-papo, entender um pouco mais do como a Defesa Civil atua lá em Caxias. Isso foi muito importante, as pessoas que estão nos escutando. Agradecer mesmo, tu ter esse tempo com a gente, obrigado por estar aqui hoje com a gente. E o que o Gabriel falou, vamos ter outras oportunidades, vamos criar outros bate-papos. E esse aqui foi um dos primeiros, né? E vamos andar junto, conte com a gente. O Engenheiros Anônimos está aqui com vocês, com seus colegas lá de Caxias, com o pessoal de Caxias, se coloca à disposição para avançar com a engenharia. E foi muito bom mesmo. E assim, uma coisa que a gente percebeu é a sua vontade mesmo de trazer melhoria para a população através da engenharia. Isso cativa muito a gente. Então, a gente se identifica muito com isso, né? Eu falo isso, a minha chefe fala muito isso. Você se encontrou na defesa. Eu realmente me encontrei. Porque você vê, poxa, com todo respeito às outras profissões, mas, engenharia é 5 anos. Sim. Então, você vê que os 5 anos você teve ali estudando, se esforçando, abdicando de lazer, né? Sim. De festa, essas coisas, para você alcançar um objetivo, conseguir ali teu diploma, se formar, e você vê que você está trazendo a tua profissão, o teu conhecimento em benefício de outras, da população, da sociedade. Isso, assim, eu falo que não são todos, mas a gente que fica feliz por isso, isso mexe com a gente, né? Então, assim, eu fico muito feliz de trabalhar na defesa. Agora, deixa eu te falar um negócio. Antes de terminar, nós temos um presente aqui para você, que a gente tem esse presente para os convidados aqui do nosso podcast. Honra. Vou deixar que você abra aí, dá uma olhada. Que honra. Apesar que tá bem embalado, ó. Mas tá vendo? É pra não quebrar, pô. É isso aí. Olha lá. Rapaz, aí. Engenheiros Anônimos. Agora vira aí. Vira aí pra tu ver. Aí, ó. Aí. Ih, rapaz, aí. Que top. Quiser mostrar aqui, ó. Aí, ó. Sem engenheiro aí, ó. Falar que tem inveja não é assim, não fica com ciúme, com todo respeito. Com todo respeito. Muito obrigado. A gente vai... Davi, conte sempre com a gente, hein? Poxa, a gente vai deixar uns cartãozinhos para você do podcast, porque a gente sabe que na faculdade tem muita gente que às vezes carece de ouvir outras pessoas. Então, se você puder também divulgar lá na Estácio de Caxias. E assim, cara, a gente tá... em prol da engenharia fluminense, em prol de tudo que for melhor para a sociedade. Você quer fazer seus agradecimentos, olhando ali para a câmera? Com certeza. Eu quero agradecer você, Gabriel, Cleiton também, pelo convite. Mandar abraço lá pelo meu grande prefeito, Netinho Reis, minha coronel lá, minha secretária, Kaline. Chefe, um abraço, hein? Faz o lobby, hein? Junto, ó, te amo, tá? Meu coronel lá, braba demais. Né? Braba, né? Braba não é braba de pessoa séria, não. Braba não, sim. Muito séria, muito boa. Mesmo. Então, a gente até depois vai conversar contigo em office, um dia a gente pode visitar lá a secretaria lá, entendeu? Em Caxias aqui do lado, então... É isso aí. É rápido. Chefe, você está vendo que não é isso que eu tô falando, porque ela fala que eu sou muito político. Ela sabe que vai assistir isso aqui, só vai ver que é convite dele. Mas estamos à disposição. Ela é muito aberta, muito aberta... esses projetos que, em benefício da sociedade, ela abraça mesmo. Então, um abraço também para o meu subsecretário Denison. Aprendi muito com ele.
Muito, muito, muito. Agora, como eu falei mais cedo, né? O cara é uma das referências em defesa civil do Estado, né, amigão? Então, um abraço aí, chefe. Mandar um abraço pro meu deputado, que eu não posso deixar de falar o nome dele, Rosenberg Reis. Meu líder maior, que me colocou na política, né, há 10 anos atrás, me conhece desde criança, novinho. Mandar um abraço. Agradecer lá ao Dutra, nosso parceiro. mentor, Ele é parceiro, irmãozão mesmo, nosso presidente Miguel. Agradecer a Associação ABENC, nos abraçar, trazer para perto você, engenheiro civil, cola com a gente, vamos crescer juntos. Fala que a gente está aí para isso, né? Me colocar à disposição, que eu puder ajudar, pode contar comigo aí. Quer deixar a tua rede social? Deixa aí. @davimateus.oficial. Segue a gente lá. Vou começar, tô organizando a rede social, vou começar a botar conteúdo. Eu falo muito isso, cara. A gente precisa expor, né? Do que a gente fala, que a gente estudou. Nunca deve parar de estudar. Mas hoje a gente tem uma capilaridade, tem um conhecimento que eu acho que seria muito importante as pessoas escutarem. Eu tenho uma história que em um outro momento a gente vai contar sobre isso. Então, já tá convidado aqui, ó, pra tá vendo isso Tem aqui? o próximo, viu? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um tiro. Ó. Gente, forte. então, ó, spoiler do próximo. Eu vou nem falar, mas tá alojado aqui na cabeça. Você tem uma ideia. Ó, vou ficar lá até fica aqui. ligado aí, ó. Já sabe que tem um próximo, né? Gente, vocês que estiveram aqui participando do nosso podcast, o episódio número 9, não deixem de seguir nossas redes sociais, porque isso segue lá, fortalece muito pra gente continuar o nosso trabalho. Então é Instagram, é YouTube, agora a gente tem o TikTok também. Legal. A gente não tá fazendo dancinha ainda não, tá? Lá no TikTok, mas segue lá e compartilhem. Entre em contato com a gente, porque a gente tá aqui aberto a todos que quiserem participar. Então não deixem de falar com a gente, tá? Valeu, pessoal. Ó, episódio sobre defesa civil muito bom. E fiquem ligados que vem mais coisa boa por aí. Valeu, gente. Abraço. Muito obrigado. Valeu, Davi. Valeu, irmão. Tamo junto, hein? Valeu. Sempre. Vamos, conta comigo. Pode deixar.